Você sabe qual que é a maior DEX hoje no mercado de cripto? A DEX com maior TVL, a DEX também com maior número de usuários e que foi um use case quando ela fez o lançamento dos seus tokens em 2020 e até hoje é falado. E a DEX também, que agora possui uma especulação de que, se possível ou não, ela pode criar a sua chain. E recentemente ela lançou a sua própria wallet, na qual foi barrada pela Apple. Bem-vindos a todos, meu nome é Rafael, eu estou aqui com o meu co-host Arthur, e no papo de hoje a gente vai estar falando sobre ela mesma, a Uniswap, a primeira DEX que surgiu no mercado de cripto em 2018, que teve o seu airdrop em 2020, que foi um grande use case para futuros airdrops que surgiram após o seu lançamento, e também existem mais aí de milhares de forks da Uniswap, de tão bom que a sua plataforma foi. E recentemente, durante ETH Denver, eles lançaram a sua nova wallet, trazendo agora os novos usuários para esse novo mercado. Porém, a Apple, infelizmente, barrou o lançamento dessa sua wallet. E no papo de hoje, a gente vai estar aí comentando como que as DEX agora vão poder inovar dentro dos aplicativos de celulares, sendo que são dominados pela Apple Store e a Google Play, como também vamos falar sobre os dados fundamentalistas da Uniswap, se vale a pena ou não a gente estar investindo no token, o que estamos analisando também da Uniswap e como a gente vê ela daqui 5, 10 anos. Arthur, só também gostaria de pedir desculpas aí a todo mundo que o Arthur está em viagens hoje, então talvez o áudio dele corte um pouco, a imagem também fique um pouco ruim, né? Foi tudo bem de viagem, Arthur? Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Eu estou num fuso horário grande aqui e quem sabe a gente vai ter grandes novidades direto do Catar para a SB Cripto, mas isso é anúncio para outro dia. Então, hoje, com muito esforço, estou aqui para não deixar nosso público sem um importante vídeo nessa semana que foi tão comentada da Uniswap. Perfeito. Só antes da gente estar começando o papo, gostaria de deixar o nosso disclaimer do que nada que vamos estar falando aqui é uma recomendação de nem compra e nem venda. Sempre reiteramos que você tem que estar fazendo a sua própria análise, tomando as suas próprias decisões. Tudo que eu e o Arthur vamos estar falando aqui especificamente da Uniswap é o que nós achamos dela também, o que estamos analisando do mercado. Bom, antes da gente estar dando esse início, eu gostaria de também falar um pouco da história da Uniswap, em que eu comentei com vocês que ela foi um grande use case, né? E até hoje ela é um use case. Então, ela foi lançada em 2018 pela Uniswap Foundation, que depois eventualmente se tornou a Uniswap Labs. Em 2018, ela começou aí como simplesmente uma DEX na rede do Ethereum, onde a gente podia fazer o swap de tokens. E eventualmente, em 2020, quando começou a ter o boom de DeFi, eles resolveram fazer o seu grande airdrop. Foi o primeiro airdrop de use case no mercado, juntamente aí depois com Compound, com Aave, aí veio aí toda aqueles grandes protocolos, hoje são protocolos OG de DeFi que fizeram seu airdrop, e depois com isso a comunidade toda da Uniswap, desde 2018, que veio utilizando a sua plataforma, provendo liquidez, fazendo swap de tokens, foi remunerado e muito bem remunerado. Tanto é que até hoje pessoas analisam esse airdrop da Uniswap para ver se vale a pena ou não uma futura DEX estar fazendo esse airdrop. E o interessante foi que o da Uniswap, os próprios token holders deles ainda são aqueles token holders dos antigos de 2018. Então, realmente são pessoas que acreditam no protocolo, que fazem até parte hoje da governança. Só reiterando aqui, deixando claro que o token da Uniswap, ele não acrua nenhum valor, ele somente, a receita de como é feito pela Uniswap é todos os FIIs negociados na plataforma e os FIIs também pelos os LPs pagos diretamente para o treasury da Uniswap e também para aqueles usuários que provém os liquidity pools. Nenhum valor do token é acruado diretamente. Então hoje, se eu tenho o meu token da Uniswap, eu simplesmente faço parte da governança, eu participo da governança e faço votações. Eu não consigo fazer meu staking do token da Uni para assim estar ganhando algum rendimento. Se eu quiser realmente ganhar FIIs dentro da plataforma, eu tenho que estar fazendo aí o Liquidity Provider. Durante esse ano agora, desde 2018 até hoje, a Uniswap agora faz parte de mais de 5 chains. Esse ano estão expandindo agora para a BNB Chain, no qual tiveram aí uma votação que foi até um pouco controversa, na qual teve uma dominância muito forte aí da A16Z, que era um grande investidor e que até negou
a expansão da Uniswap para a chain da BNB por conta que eles estavam utilizando a bridge do Wormhole. Eventualmente agora também, eventualmente não, a gente está tendo uma votação agora para a Uniswap estar expandindo para a blockchain da Avalanche, então vai estar aí sendo para a sua 7ª blockchain, e em todas as chains em que a Uniswap expande o seu produto, ela se torna a DEX dominante. É o tanto que os usuários gostam da sua interface, quanto também ela conseguiu atrair esse número de usuários dentro da sua plataforma e manter essas pessoas aí sendo fiéis, né? E não mudando de outra DEX, ou não, até mesmo quando a gente muda de chain. E a primeira pergunta para mim, para você, Arthur, que eu quero até já entrar nesse quesito quando a gente avalia a Uniswap, né? Como que você vê ela em relação quando vai migrando de chains e trazendo seus próprios usuários, que eu acho que até entraria na tese que a gente estava até comentando offline agora, sobre o DApp Fat Protocol Thesis e o Fat Protocol Thesis, que nada mais é que onde o valor é acruado primeiro no blockchain e depois vai para os dApps, ou agora está vindo os dApps acruam esse grande valor e uma pequena parte vai para o blockchain? Eu acho que a Uniswap é um dos casos aí mais comentados em relação a isso. Rafa, eu sou mais adepto da Fat Protocol Thesis, né? Onde ocorre que, vamos dizer, no caso da Uniswap, ele está no protocolo principalmente Ethereum, né? Também em outros, mas a layer base dele seria o Ethereum. E daí, então, o Ethereum é quem processaria maior número de transações e depois a Uniswap. Então, as transações da Uniswap, elas vão e elas fazem um volume transacional gigantesco dentro do Ethereum, compondo todo o ecossistema do Ethereum. E o Ethereum, além da Uniswap, também ele vai ter diversos outros aplicativos rodando em cima dele, ficando assim maior do que qualquer DApp individualmente, até muitas vezes maior em número de transação, em receita, em todas as métricas, TVL, do que qualquer único aplicativo individualmente. E no outro caso, seria então a Uniswap, né, ou um único aplicativo, um DApp, ser maior que todos os outros. Aí seria o Fat DApp Thesis, né? Então, os DApp Thesis, né? Então, o DApp são maiores do que o protocolo em si. O Fat DApp Thesis, ele vem muito de um racional de Web 2, onde nós temos grandes empresas como os FANG, né, Facebook, Amazon, Google, Netflix, que eles que acruam a maior parte do valor. Então, são essas empresas, por conta das barreiras de entrada e saída que nós temos nessas grandes empresas de tecnologia, são elas que detêm os dados, que são capazes de controlar esses dados e extrair o potencial monetário e financeiro desses dados. E esse conceito de Web 2, para mim, não se transfere para Web 3. Vão ser sim os protocolos, e no caso de Web 2, só para continuar o paralelo, o Web 2, o protocolo seria HTTPS, ou então o protocolo JavaScript, seria esse tipo de... Isso, esses são os protocolos que estariam acumulando valor em Web 3 e que em Web 2 nós sabemos não tem valor nenhum. As pessoas que desenvolveram isso, nós somos muito gratos a eles, graças a Deus está aí, são open source, todo mundo usa, mas eles não ficaram bilionários com isso, pelo menos não por conta dessa invenção, desse desenvolvimento. E então o Fat DApp Thesis é uma derivação da Web 2. Eu vejo com os outros olhos, como eu já disse, que nós teremos sim um Fat Protocol Thesis. Então, os protocolos serão gigantescos. Nós teremos todas as transações dentro de alguns protocolos específicos, aí adicionando mais um grau de complexidade. Eu acredito que o mundo é multi-chain, então nós teremos mais de uma chain acumulando valor, então não será um único protocolo que terá todo o valor, mas ele será sim distribuído em algumas poucas chains, como daí, no caso de Web 2, é distribuído apenas entre as empresas FANG, praticamente, né, essas 6, 7 empresas, talvez 10, digamos 10 para facilitar aqui, nós teremos mais ou menos 10 blockchains aí que vão acumular grande parte do valor. O porquê disso? Primeiro, pela segurança. Segundo, pela própria maneira como o blockchain funciona. O blockchain ele visa eliminar exatamente o que fez
com que fosse possível que esses aplicativos se tornassem tão grandes na Web 2, que são os silos de informação, são as barreiras de entrada e saída dos usuários. Os usuários têm suas informações, ela está na sua wallet. Você precisa apenas da layer base, que é o próprio blockchain, para você conseguir executar as transações e fazer tudo. O resto, basicamente, é interface. E interface, sem nenhuma barreira de entrada ou saída, nós sabemos muito bem que é super fácil o consumidor sair da Uniswap e começar a usar a PancakeSwap, que tudo bem, a PancakeSwap é mais na BNB, né, BEP20, mas, enfim, ele usa qualquer outro protocolo que ele queira, ou Lido Finance até, ele escolhe outro protocolo aí que ele quer e é muito simples essa mudança. A transição, ela pode ocorrer até não de uma única vez, como um rompimento. Ela pode ocorrer em frações. Então, você usa principalmente a Uniswap para fazer as transações, para fazer os trades, mas já usa hoje o Lido Finance para fazer o seu staking, para delegar os seus tokens e afins. Então, você já está lentamente transacionando e até dividindo esse valor entre vários dApps, fragmentando e inviabilizando o Fat Depth Thesis, porque daí você não vai ter um único protocolo com todo esse tamanho. Você está tendo um único dApp, né, com todo esse tamanho. Você está tendo vários dApps que você usa individualmente, porque cada um é bom em uma coisa. E é exatamente o que nós buscamos na grande maioria dos cenários. Nós buscamos dApps que são bons em coisas específicas, porque nenhum dApp, é muito difícil hoje em dia você ter algo que é muito generalista, que é bom em fazer tudo. Quanto maior a especialização e a especificação desse dApp ou de qualquer projeto de desenvolvimento, mais fácil é ele atender esse público perfeitamente, ou da melhor e mais eficiente maneira possível. E é exatamente o que nós estamos vendo. O Lido é mais sobre staking, sobre liquidity pools, e até o staking do staking, e assim por diante. Enquanto o Uniswap acaba virando uma plataforma mais específica para trading. E nesse cenário, então, eu acredito que, para mim, é quase certo que serão sim os protocolos onde a maior parte do valor ficará. O segundo ponto, dentro ainda dessa temática, é que nós queremos a segurança do protocolo. Nós estamos sempre buscando essa segurança dos protocolos base. Inclusive, as pessoas usam o blockchain e o Bitcoin, principalmente, que é hoje o maior blockchain, e o Ethereum, que é o segundo maior, por conta da sua segurança. E é o Bitcoin que tem a segurança, é o Ethereum que tem a segurança, e não a Uniswap. A Uniswap, amanhã ela pode lançar um novo contrato inteligente que pode falhar, porque ele não é como o blockchain, ele é um contrato inteligente. Se alguém errar uma linha de programação ou fizer qualquer coisa errada na hora de lançar esse contrato ou descobrirem uma nova forma de entrar nesse contrato que nunca foi testada, nunca foi imaginada ou antes era impossível, e nós sabemos que existem maneiras até de fisicamente você conseguir acessar algumas coisas, né, até informações passadas em hard drive, umas coisas bastante estranhas e loucas aí que as pessoas acabam nem imaginando, mas você às vezes congelar um CPU para retirar uma informação antes dele ter sido logado. Procurem vídeos de recuperação de ledger, o pessoal faz bastante isso nos softwares antigos. Enfim, a gente pode eventualmente descobrir uma falha ou uma maneira até mais física de você conseguir acessar um smart contract e burlar um smart contract da Uniswap, como de qualquer outra rede, né? Eu não estou me restringindo à Uniswap, estou falando a teoria geral aqui. Enquanto o blockchain em si, o Bitcoin, o Ethereum, não. Isso por conta do timestamp, da maneira como ele funciona, que está sempre uma cadeia se encaixando na outra, e quanto maior for essa cadeia, mais você tem que voltar para alterar ela inteira, e ela está sempre com um timestamp posterior, que daí é pelo próprio horário de emissão do bloco, e você tem as diversas regras que não permitem com que o bloco venha depois, ou que tem o double spend, enfim. A gente quer sim usar esses protocolos mais antigos, a gente quer sim ter a segurança desses protocolos. São eles que trazem as vantagens do blockchain. Os dApps são apenas uma maneira, uma funcionalidade
do blockchain, mas a tecnologia fundamental que é revolucionária, que se difere da Web 2, é o próprio blockchain. Então, eu não consigo ver um cenário onde é o próprio DEP que acumula todo esse valor, porque não é ele quem está gerando o valor. Quem está gerando o valor nesse caso é o DEP. Blockchain. É o protocolo, é a layer base, o blockchain, no caso. É essa tecnologia. Diferente do que aconteceu em Web 2, que você receber e transmitir informação, você já tinha isso. Você já tinha o telefone, você já tinha o telégrafo, você já tinha 1000 maneiras de receber e transmitir informação. Quem revolucionou a Web 2 foram o Facebook, a Amazon, enfim, porque conseguiram organizar a informação, apresentar a informação para o usuário de uma maneira que eles pudessem usar. E para mim é mais ou menos a mesma revolução, só que ao contrário. Então o blockchain que é a revolução em si, que é a maneira como a gente conduz informação e como a gente leva e traz informação e quem detém a informação. É sobre propriedade essa revolução, ao meu ver. Então, para mim, eu sou bem mais adepto do FAT Protocol Thesis, e o que acaba não sendo tão bom pro Uniswap, né? Que, como eu disse, fica fácil você mudar, fácil você ir para outro protocolo, apesar de ele ser muito bom, já ter um market share muito grande, mas eu acho que os dApps estão sempre muito sujeitos a uma brusca mudança que pode levar ele a um patamar muito mais baixo ou muito mais alto de forma muito rápida. E daí, lógico, nós temos outros indicadores, o Rafa vai até comentar um pouco melhor deles, de TVL, de algumas barreiras, mas são soft barriers, né? Enquanto em Web 2 a gente tinha hard barriers, que eram coisas impossíveis de você tirar, você não conseguia pegar suas informações do Facebook, pegar todos os seus amigos do Facebook e ter os network effects em outra rede, enquanto em Web 3 você consegue sim. Lógico que tem algumas soft barriers, né? Não é amanhã que você vai ter um contrato tão bom quanto o da Uniswap em outra rede que vai rodar em 3 minutos e vai ter um TVL de 100 milhões, bilhões, enfim, um valor gigantesco, mas daí são os nuances que a gente vai adentrar já para analisar de fato a Uniswap, mas é só para dar um overview aqui das duas teses e como isso impacta tudo que está dentro desses blockchains, né? Isso que é o mais importante. É isso que dá o contexto para esses dApps, que eles estão sempre sujeitos à concorrência. Por isso tem que estar inovando. E é o que a gente viu, só dando mais um exemplo aqui, da OpenSea. A OpenSea, ela vem fazendo... Ela tem um fim muito alto, todo mundo sempre reclamou disso. E ela tinha suas vantagens, é super bom, tinha o maior network effect e tal, era o mais simples. Agora a gente está vendo ela perder market share de forma muito agressiva, porque ela não mudou e vieram outros protocolos e as pessoas falaram simplesmente, pô, eu tenho uma opção muito mais barata, que faz a mesma coisa. Então, com o tempo, você tem uma soft barrier, né, que é até a usabilidade, o interface, o costume da pessoa, né, o hook, mas com o tempo isso vai se desfazendo. Perfeito. Até só para a gente finalizar nessa parte desse FAT Protocol Thesis e do DEP, eu vou pegar o lado oposto, né, a ponta oposta aí. De vez em quando a gente sempre muda um pouco de opinião, geralmente sempre está junto na mesma página, mas nessa eu ainda acredito que hoje no mercado o protocolo acrua todo o valor, né? Obviamente, hoje no estado do blockchain atual, eu ainda acredito muito que o protocolo mesmo, a Layer 1, ou a Layer 0, Layer 2, enfim, acrua todo o valor, mas eventualmente eu acho que os dApps, sim, eles vão se tornar muito maiores do que a própria blockchain, e aí também entra uma outra teoria, que seria aí a teoria da agregação, vamos dizer, né, que daí tipo, seria esse super app que surgiria, que eu acho que a Uniswap está começando a caminhar para isso, que daí agora ela lançou sua DEX, lançou seu marketplace de NFT, lançou agora sua wallet, né, então acho que talvez ela está começando a entender que ela tem que também ser esse grande agregador de tudo que está acontecendo no mercado. E você também comentou sobre a questão dos forks, né, que pode ser uma pancake e tudo mais. Existem aí mais de 380 forks da Uniswap, mas o problema é que desses 380 forks que existem, as pessoas ainda gostam de utilizar a Uniswap, o que faz com que ela fique cada vez maior, né? Então, a sua interface também ela é muito familiar, ela é muito fácil de a gente estar utilizando, e eu acho que é aí que ela ganha uma grande vantagem. Também por ela ser um protocolo já testado, o Uniswap não deu nenhum rug pull nesses últimos 5 anos, as pessoas conseguem fazer liquidez, ela veio também se atualizando, ela lançou a sua última aí V3 para melhorar a otimização dos seus pools, melhorar a otimização também
dessas provedores de liquidez para gerar mais rendimento para as pessoas que realmente provêm essa liquidez. Então, eu acho que está vindo uma inovação. A gente também tem agora a DYDX, que é uma DEX de perpétuo, migrando para o ecossistema do Cosmos para criar sua própria chain. E aí vai vir o grande caso de uso. O que acontece com uma DEX desse tamanho consegue agora ter a sua própria chain? Óbvio, ela vai ter uma customização muito maior dentro do seu blockchain, ela vai conseguir acruar muito mais valor agora para os token holders do que o próprio da... Antes era somente a Layer 2 Arsacor que acruava esse valor, que nada mais é que o Ethereum. Então hoje a Uniswap é muito parecido, né? Todo o valor é acruado para o Ethereum Foundation ou para quem faz pool, mas quem tem o token, o token não acrua nenhum valor, não tem porquê, né? Então eu acho que vale muito a pena as pessoas estarem pensando também nessa questão da Unichain, dela criar sua própria chain, dela ser seu próprio DEP e ela se tornar tão grande quanto uma blockchain no futuro. Eu acho que isso aí, vamos ver se vai acontecer mesmo ou não, mas é uma teoria que eu acredito que vai mudar nos próximos anos, à medida que mais usuários aí vão entrando, né? E já que a gente também está falando um pouco dessa questão... Rafa, se a própria Uniswap lançar seu próprio blockchain, aí quem está acruando o valor? É o DEP ou o protocolo? Vai ser o DEP, que daí dentro do Cosmos você consegue acruar o seu valor dentro do DEP. Você paga pela segurança, por exemplo, do Mas Atom, é um Layer né? 1. Sim, ela se torna uma Layer 1 e ela é a própria chain. Ela desenvolve tudo. Então, a chain é dela, né? Aí é uma questão, né? Então, sendo a chain dela, ela não vira uma Layer 1 e começa a acruar valor na sua própria Layer 1. Entendeu? É uma dúvida mesmo. Eu não tenho. Eu também não tenho mais resposta. Esse mundo ainda é muito mutável e pode ser amanhã que mude muito, mas a minha dúvida é que eu imagino, eu pensando da minha forma, né, olhando ela viraria uma própria, que é do um próprio Protocol Thesis, ela vira uma própria Layer 1 e ela estaria acruando valor para ela, lógico, ela nasceu como um DApp, mas virou uma Layer 1 e vai estar acruando valor dentro dela, porque ela viu essa oportunidade dentro desse mundo. Ela falou, bom, se eu estou dando um monte de dinheiro na mão do outro, eu vou verticalizar e eu mesmo fazer em casa, né? Porque eu tenho desenvolvedor, eu tenho gente para isso, então eu pego o valor que eu estou entregando hoje para a rede Ethereum. Então, continuaria, ao meu ver, ela só seria mais um protocolo do mundo multi-chain. Mas, enfim, isso eu acho que é só é bom a gente levantar, porque realmente aí vem-se a viabilidade de investir ou não em Uni. Eu acho que vale a pena a gente trazer um pouco dos fundamentos dela hoje, né? Então, só vou compartilhar aqui minha tela para a gente estar passando um pouco aqui pela parte do DeFi Lama, tudo mais, né? Então, tá conseguindo ver a tela? Sim. Beleza. Bom, então aqui pelo DeFi Lama, começando acho pela parte de DeFi que realmente importa, trazendo uns números aqui para a Uniswap, né? Então, aqui da parte de DEX, a gente pode ver que ela é a DEX realmente dominante quando a gente vê um grande overview. Ela possui aqui um volume diário mais ou menos em $1 bilhão de volumes de transações. Ela já está aqui em mais de 5 chains, está expandindo agora para a BNB, conforme eu falei, e ela também está entrando em votação agora para expandir para a Avalanche. Então a gente pode ver que ela já possui aqui, principalmente nas Layer 2, né, e aqui na Celo e na Polygon. Então ela entrando agora para a Avalanche e para a BNB Chain, vai ser interessante ver como que vai ser a PancakeSwap e o próprio Trader Joe quando vier a Uni para essas outras chains, né? E interessante a gente acompanhar o seu TVL, que é de 3,91 bilhões, quando a gente compara com a Cake, que seria um fork da Uniswap, né? 2,34 bilhões. A gente tem a SushiSwap, que é um outro fork, e até mesmo o Trader Joe, aí já tem uma mudança muito drástica. Então a gente pode ver realmente o quanto que as pessoas gostam, né, de estar utilizando a Uniswap. E o quão é importante ela ter sido... Ela nasceu, né, no Ethereum, onde teve o maior número de usuários. Então é muito interessante ver que ela conseguiu ganhar esse seu nicho no Ethereum, depois ela foi expandindo para as outras chains, e dentro das outras chains também ela se torna cada vez mais dominante. E hoje ela tem aqui, né, um volume total desde a sua história de 1,46 trilhões. Deixa eu ver aqui se a gente tem a questão de volumes. A gente pode ver aqui também em relação a todas as chains, como que estão os seus volumes. Obviamente que esses grandes picos aqui foram realmente nos picos em que mais surgiu dúvida no mercado. A gente pode ver aqui o pico da Terra Luna,
quando teve o crash da Terra Luna, as pessoas operaram bastante através da DEX. Aqui também teve o pico de quando a FTX quebrou, né? Quando começou a ter a dúvida agora de realmente das corretoras centralizadas, muitas pessoas agora voltaram a utilizar a DEX, que daí vai vir também o próximo ponto que a gente vai chegar, né? Da questão das corretoras centralizadas para as descentralizadas. Então a gente pode ver realmente o quanto a Uniswap vem ganhando market share, vem ganhando volume operacional. E agora realmente entrando um pouco aqui nos dados fundamentalistas, só deixa eu até aumentar um pouco aqui para ficar melhor a visualização. Quando a gente pode ver aqui em questão de FIIs, né? Receita ela não tem, por conta que a receita não é acruada no seu token, né? Como a gente pode ver aqui, não tem nenhuma receita, porém os FIIs gerados na plataforma, e esses FIIs são daí sim, uma parte vai para os pools, outra parte vai para o próprio treasury da Uniswap. Então ele teve aqui um aumento nesses últimos 30 dias de 37%, fazendo um FII geral de 59%. Em FIIs anualizados, o protocolo já está aí gerando 720 milhões de dólares. Possui em desenvolvedores ativos, 37 desenvolvedores ativos mais ou menos, e usuários ativos, 52,88 aí, 52 mil usuários ela tem na sua DEX, o que também é um número muito importante. E até trazendo aqui, se a gente quiser até comparar um pouco do balanço, em que a gente estava conversando, né, Arthur, como que ela realmente gera esse valor. Então a gente pode ver realmente que a Uniswap em si, ela está tendo uma receita negativa de 147 milhões. O porquê disso, né? Realmente é por conta da emissão de tokens, de 147 mil tokens emitidos. Então, como ela não acrua valor para os detentores do token, ela gera realmente esse prejuízo. E a gente pode ver que ela tem um treasury de 2,7 bilhões. Esse treasury são aquelas partes que a gente comentou dos FIIs, e esses treasuries eles usam para realmente estar investindo no protocolo, para estar fazendo sua expansão, para estar pagando desenvolvedores, para estar também pagando aí o seu próprio wallet que eles estão desenvolvendo agora. E vindo um pouquinho em questão aqui de usuários ativos, a gente pode ver que nos últimos trimestres ela vem tendo um crescente número de usuários, né? Chegando aqui de 29, 42, hoje ela senta aqui mais ou menos em 42 mil usuários. Então, esses aqui são os poucos dos dados fundamentalistas da Uniswap. E daí vem aí a grande pergunta, né, Arthur? Você vê realmente valor a gente investindo no token da Uni ou ainda não, né? A gente esperaria talvez eles fazerem esse fee switch, que daí comecem a agregar valor para quem é detentor do token e principalmente agora ela se tornando multi-chain, que é até uma dúvida que a gente tinha quando a gente investe em Bits, por exemplo, que é um outro fork da Uniswap, né? Bits está em várias chains, porém, o valor de Bits só é acruado quem detém Bits dentro do ecossistema da Phantom. Quando a Uniswap transformar esse fee switch, né? Como será que vai ser esse accrual de tokens, já que ela está praticamente em 7 chains agora? Então ela vai estar fazendo muita receita. Porém, será que essa receita só vai vir do protocolo do Ethereum ou agora tem que vir de todos, né? Ela realmente se tornar multi-chain? A questão é muito boa, muito difícil. Eu estou até com o white paper aqui da Uniswap, né? E eles falam assim: você tem um FII de 0,3% em swap, né? Esse FII é dividido entre os provedores de liquidez. E daí o protocolo não tem nenhuma FII agora que vai direto para eles, como que você acabou de comentar, mas é possível que nós venha a incluir um FII de 0,05% no futuro. A outra coisa talvez tenha esse FII no futuro, esse FII talvez venha a acontecer no futuro, mas ainda não ocorre. Esse seria o FII de faturamento. E esse é uma questão muito difícil, né? Porque eu sou um grande adepto de falar de fundamentalismo, né? E acho que nós todos da Stockpool, esse é o nosso viés fundamentalista. E a Uniswap tem esse problema de que ela ainda não tem ela já tem uma fonte de faturamento, que são esses FIIs, né? Então ela tem da onde vem e ela recebe um pouco por isso, mas ela não tem exatamente essa fonte, digamos, esse FII direto. Ela pode incluir, mas hoje ainda não tem, né? Ela já recebe um pouco por conta disso, mas ainda não tem. E essa é uma questão que pode fazer com que a gente pense, talvez não seja um bom momento de investir ainda.
mas eu acho que muito pelo contrário. Como eles já vêm anunciando que eles colocarão sim um FII, agora é o melhor momento de investir, porque a gente já sabe qual é esse FII, nós temos clareza de quanto isso representa de faturamento para a empresa, nós conseguimos saber absolutamente tudo, nós conseguimos criar um fluxo de caixa para a Uniswap, mesmo sem ela hoje ter faturamento. Existe uma expectativa futura de faturamento. E eu acho isso é muito bom para o protocolo. E é até um ótimo momento para investir, porque uma vez que ele ainda não tem, a gente ainda está se pautando numa previsão, numa expectativa futura, mas não necessariamente o mercado inteiro está precificando isso hoje. E é um protocolo que nós vemos também o grande potencial dele, eles estão abrindo novas frentes, eles estão entrando até na área de blockchain de Layer 1, que nós conversamos sobre o protocolo Fat Thesis. Então, eles têm um imenso potencial e eu gosto muito desses tipos de protocolo que são financeiros, que eles resolvem problemas financeiros, porque é muito simples você tomar uma parte, você cobrar esse FII. O modelo de negócios é muito bem entendido e muito bem aceito por todos, porque é um modelo tradicional que nós vemos no setor financeiro e setor de todos os tipos de instituições financeiras. Então, é um modelo simples. Eles sabem onde está, o dinheiro passa por eles. Então é fácil eles estabelecerem uma taxa de conveniência, um preço por estar criando isso e facilitando isso. Lógico que, como a gente disse no começo, eu falei, tem essa barreira de entrada e barreira de saída que são relativamente baixas. Então vai sim ocorrer uma concorrência predatória dentro desse ecossistema, mas ainda a gente vê uma dominância muito grande da Uniswap. Para mim, como investimento, a Uniswap é muito bom. Hoje, o seu valor de token ainda está relativamente baixo. Esse é um protocolo que pode valer centenas de bilhões de dólares nos próximos anos. É um dos principais protocolos de todo o blockchain. Depois das grandes redes, vem o... Ixi, eu acho que o Arthur aqui caiu a conexão, pessoal. Deve estar bem ruim mesmo a internet lá. Bom, ele já deve estar voltando em breve. Depois aí vamos ver ele terminando a sua teoria. Mas eu já vou até adiantando um pouco também do que o Arthur estava falando em relação a essa parte do investimento, né? Eu vejo também a Uniswap hoje, talvez não sendo um investimento muito atrativo, né? Muito por conta de ela não estar gerando esse valor acruado para os próprios detentores. Ela realmente paga as pessoas que estão fazendo pools de liquidez ou o próprio treasury deles, uma parte vai para o treasury. Então, para a gente realmente estar ganhando essa receita, a gente tem que estar provendo liquidez para o protocolo. Já está desde o ano passado essas discussões sobre a questão do fee switch. Acredito que esse ano, finalmente, vamos ter uma resolução. E realmente, acho que quando tiver essa resolução, aí sim as pessoas vão começar a analisar com mais calma a Uniswap se vale a pena ou não estar investindo no token. Né? Uma outra forma da gente estar vendo é o como ela está abordando essa expansão tanto de NFTs e até mesmo a questão de wallets. Elas estão querendo sair um pouco desse seu nicho de DEX e expandindo agora para a parte de NFT de marketplace. Eles lançaram aí ano passado, então eles são também uma DEX, uma AMM de NFTs, da mesma forma como existe a Blur, SudoSwap. A Uniswap também está fazendo essas negociações. Ainda não pegou muita atração essa sua plataforma de NFTs, que é a Genie, mas enfim, ela está começando agora. Eu acho que já que eles já possuem também essa grande base de usuários, eles também vão estar agora negociando essas suas NFTs. E juntamente com o lançamento da sua wallet, em que as pessoas vão poder também estar guardando suas NFTs dentro dela, vai ser muito mais fácil a gente estar podendo negociar, transferir ou fazer qualquer operação, tanto de swap de tokens, como também swap aí de NFTs. Então ela está começando a se expandir, a sair um pouco desse seu nicho e querer abocanhar aí mais market share de outros mercados, o que também é muito positivo. Já também entrando um pouco aqui sobre a questão da Uniswap estar lançando a sua wallet, né? A gente viu já no começo desse ano, em janeiro, a OneInt, que é um agregador de DEX, lançando a sua hardware wallet, né? Que vai concorrer com a Tezos e também com a Ledger. E agora a gente viu a Uniswap também anunciando o lançamento da sua wallet.
em que você vai poder também fazer todos os swaps de token, guardar seus próprios criptos dentro dela e também fazer guardar seus NFTs e até mesmo eventualmente fazer swaps. Vai poder aí ver os gráficos, vai poder também fazer uma lista de favoritos. Ficou muito legal essa sua wallet, achei bem impressionante. Quem foi que criou foi a própria Uniswap Labs, que é o braço delas aí de também desenvolvimento, que fica nos Estados Unidos. Infelizmente, eles ainda estão com alguns problemas dentro da Apple Store, na qual eles ainda não conseguiram listar efetivamente, eles ainda estão numa briga aí com a Apple, e aí vem também essa questão da centralização desse mercado aí de celulares, em que está praticamente na Apple Store e na Google Play, né? E vai ser bem interessante a gente acompanhar agora se as outras DEX vão também estar lançando as suas próprias wallets. Será que a PancakeSwap vai estar lançando a sua wallet? Será que a SushiSwap também vai estar lançando sua própria wallet? E aí vem a questão, né? Hoje a gente já existe centenas e milhares de wallets. A gente tem a MetaMask, a Phantom, XDeFi, a Rainbow Bridge, a Rainbow Wallet, perdão. Então, não temos aí uma certeza de como que vai ser o desenvolvimento da Uniswap em relação aos wallets. Aí o Arthur já voltou. Eu só estava terminando aqui um pouco da minha teoria, Arthur, e até já emendei um pouco falando da Uniswap lançando a sua wallet nessa concorrência, né? Mas depois, se quiser também terminar um pouco da sua tese, eu falei que eu já não investiria agora em Uniswap, eu esperaria esse fee switch, porém, a gente está vendo a Uniswap agora expandir seu mercado para NFTs e até mesmo para wallet, para começar a abocanhar esses market shares que ela está vendo aí faltar, ou até está vendo uma deficiência no mercado, né? Já que ela possui 50 mil usuários, ela é dominante em todas as chains, né? Eu acho que por que ela não pensa? Por que não lançar meu próprio marketplace de NFT? Por que não lançar a minha wallet? Por que eventualmente não lançar o meu protocolo de empréstimo e ela se tornar esse protocolo de agregação de todo mundo, né? Eu parei mais ou menos aí. Então, se quiser falando já o seu aí também. A minha tese é que a Uniswap, eu já estou precificando essas alterações. Eu acho que nós temos que tentar antecipar os movimentos, né? Então, apesar de eu ver diversos problemas hoje com a Uniswap, eu também tenho certeza que os desenvolvedores e toda a comunidade, inclusive os token holders, têm clareza desses problemas que a Uniswap tem. Porque, inclusive, eles já falam no próprio white paper. Possivelmente, a gente vai criar esse fee switch, vai fazer essa alteração. E isso já está até no white paper que eu acabei de abrir aqui. E como a gente está tentando antecipar movimentos, eles já estão mostrando para a gente, eles estão dando forward guidance, eles estão falando, né, como o nosso querido Paulo tenta fazer nas últimas reuniões do Fed, não sei com qual sucesso, né, a gente está vendo agora, mas enfim, eles veem os problemas, já identificaram e estão apenas esperando o momento mais oportuno para fazer essa mudança. Hoje eles estão em 18º de market cap, eles têm um market cap de 4 bilhões, juntinho, quase 5 bilhões, juntinho com a Avalanche. Então eles são maiores do que muita Layer 1 aí, mas para mim ainda tem muito potencial para crescimento. O Ethereum tem um market cap de mais ou menos 200 bilhões, ou seja, eles têm 2% mais ou menos do market cap de Ethereum. E a gente sabe que todo o dinheiro do Ethereum tem que estar em stake em algum lugar, tem que fazer swap por algum lugar. Nós estamos vendo que eles acruam quase $1 bilhão ano de faturamento. Isso é um faturamento monumental, principalmente para uma empresa de Web3. A maioria das empresas de Web3 não tem nada de faturamento. Inclusive, se a gente puxar o faturamento, e lógico que aqui não é só faturamento, né? É sua capacidade de gerar FIIs dentro do protocolo. A gente tem que fazer essa diferenciação. Eu falar pura e simplesmente faturamento é mentira. Isso não é faturamento. Mas a sua capacidade de gerar FIIs é gigantesca. Tanto que, se você colocar a sua capacidade de gerar FII em relação ao seu market cap, ela é muito maior do que do próprio Ethereum. Então, isso mostra todo o potencial que tem. E como eu sempre gosto de falar em curvas de mudança, para mim esse é o momento mais acentuado da curva de mudança da Uniswap. Eles estão no começo da sua curva, é uma curva exponencial, né? Porque nós sabemos por conta da adoção e todas essas coisas, eles já conseguiram ter adoção, já conseguiram muita coisa boa, mas o seu preço ainda não está refletindo isso, justamente porque tem alguns problemas. E esse é o momento de inflexão.
A partir do momento que eles fizerem essas alterações, talvez seja tarde para a gente estar entrando nesse investimento. Então, eu considero super relevante e super importante a gente estar entrando cedo para estar se posicionando hoje para o que vai acontecer, para o que já está mostrado, desenhado no próprio roadmap do projeto. Então, eu concordo, Rafa, com o que você falou. Eu acho que ainda é um pouco cedo, mas é por isso que eu quero entrar nela agora, porque ainda é cedo. Eu não quero esperar ver acontecer tudo isso enquanto eu estou de fora e depois que ela der seu salto de 5, 10x, que eu vou entrar no protocolo e falar, bom, agora é um protocolo sólido. Mas talvez não seja o preço já esteja hipervalorizado, porque nós temos que sempre estar pesando essa diferença entre preço e valor. O preço é o que você paga, o valor é o que você recebe. E para mim hoje o valor da Uniswap é muito superior ao seu preço. E talvez não seja mais o caso quando aconteça tudo o que nós gostaríamos de ver. Porque eu concordo 100% com a sua análise. Eu quero sim ver tudo isso, mas eu quero entrar antes de ver tudo e eu estou dando meu voto de confiança através da compra do token e só espero que eles entreguem. E eu acho que também uma coisa muito importante disso é que o time por trás da Uniswap, né, os próprios devs, o próprio Uniswap Labs, eles já estão no mercado faz tempo, a gente sabe o trabalho deles e os caras entregam, né? Eles estão querendo inovar, eles estão querendo fazer o onboarding de bilhões de pessoas, senão não era por isso que eles estavam lançando a sua própria wallet, né? De começar a facilitar a entrada desses novos usuários, e as pessoas estão começando a ver que para facilitar a entrada é por wallet, né? Igual uma DEX, ou me conecto pela minha MetaMask, depois eu entro no site da Uniswap, ou eu só posso fazer pelo computador. MetaMask tem o celular, puto, mas é muito pequeno, não sei. Então, depois a gente vai deixar no link da descrição o vídeo da Uniswap. A plataforma deles, a wallet, me lembrou muito a Robinhood, que é muito simples, aparece o gráfico assim, embaixo tem swap, tem lá os tokens, você escolhe, tem a parte de NFT, então ficou muito legal mesmo. Eu acho que parabéns para a equipe toda da Uniswap, eles estão começando a entender esse valor, e não duvido nada que essa wallet seja também uma das wallets aí dominantes do mercado, e você talvez nem precise mais da sua MetaMask, porque se a DEX, se a Uniswap, né, vai ter sua própria wallet, quem sabe ela vai expandir para uma parte de empréstimo, vai conseguir se integrar, enfim, aí a gente vai viajando no futuro do que achar dela, né? E ultimamente, para quem é novo aqui, talvez vocês ainda não ouviram a gente falar isso, mas quando você está investindo num token, você está investindo num time, você está investindo numa equipe, numa startup, onde são, às vezes, algumas poucas pessoas. Lógico que nesse caso a Uniswap já é um caso um pouco maior, já são diversos desenvolvedores, mas não deixa de ser uma equipe, ou 2, 3 equipes, 50 desenvolvedores, que sejam os números, mas é um número de desenvolvedores que você está investindo neles, você está investindo na capacidade deles de criar soluções que tomem parte do mercado, que sejam capazes de gerar e aumentar o valor, de aumentar a eficiência e trazer usuários que, por sua vez, vão consumir, gastar e gerar FII. Então, a gente olha muito para isso, quem são as pessoas por trás do projeto. E a Uniswap está se mostrando cada dia mais que tem ótimos desenvolvedores por trás e tem desenvolvedores que estão pensando no futuro, que eles não estão pensando em como eu vou extrair o máximo possível hoje, mas como eu vou ser o grande protocolo, ou a layer dominante, ou ter o maior número de transações dentro da minha rede. E um grande gargalo era a wallet, então eles foram lá e criaram a wallet para onboard. Um outro gargalo, enfim, daí assim por diante. São todas essas soluções que eles estão trazendo para a mesa que demonstram e comprovam a qualidade desse time. E bear market é build market. E eles estão building como loucos. É legal. E até uma questão também da wallet, que eu até falei um pouco antes quando você não estava. A Apple barrou, né, o lançamento da wallet. A gente está vendo muitas empresas, né, de Web 2, até mesmo o próprio YouTube, Instagram, que está barrando realmente muitos vídeos de cripto, propagandas de cripto, porque você vê, né, na App Store, na Google Play, tem até aplicativo muito falso em que eles sobem rapidinho e é aprovado. E como que um aplicativo real da Uniswap, em que eles sabem desse crescimento, não é aprovado? O que a Apple tem por trás, né? E aí eu acho que entra um grande caso de uso do Solana Mobile. Você acha que...
Eu acho que não, né? A Uniswap não tem por que lançar seu próprio celular. Mas é aí que eu acho que tem um próprio caso de uso do Solana Mobile, e aí que eu espero que, eventualmente, a Uniswap também migre para a Solana. A gente sabe que a Solana hoje é essa chain meio que solitária, ela não é EVM, então vai ser a Uniswap Foundation, a Uniswap Labs não quer desenvolver um código novo para lançar na Solana, mas eu acho que realmente quando a Solana se tornar EVM através aí de novos da Nitro, né, que quer trazer isso, ou até mesmo do SEI Protocol, quem sabe a Uniswap vai estar lançando o seu DEP, né, dentro aí do Solana Mobile, ou até mesmo em outro celular. Como que você vê também, eu acho, Arthur, essa expansão aí, não só da Uniswap, eu acho, mas talvez de outros DEPs que eventualmente vão estar lançando seu aplicativo, né? Primeiro, eu espero que a Uniswap não lance seu celular, tá? Eu gosto bastante de verticalização, mas a verticalização ela tem que vir com especialização. Apesar de parecer contraditório, não é. Dá para você verticalizar com especialização. Então, você monta equipes específicas para fazer aquela tarefa. E o celular é algo muito difícil que consome muito capital e muito tempo e muitas mentes. Então, eu espero que ela não entre, pelo menos não tão cedo. Mas, da sua pergunta de novo, desculpa. Em relação até a outros aplicativos, né? Lançando sua própria wallet, ou até mesmo lançando seu próprio app na Apple Store, e aí ser barrado. E daí eu acho que a solução que a gente vai precisar, né, é um Solana Mobile. E daí volta, eu acho que o valor pode até voltar a ser acruado na Solana. Não sei como você está vendo aí. Porque essa expansão, né? A gente sabe que todo mundo hoje, a vida é mobile. Né? E não sei como que essas outras empresas vão poder agora estar entrando na Apple Store, sendo que elas são barradas por questão de cripto. Né? Aí eu acho que vem uma questão até regulatória que a gente comenta bastante. Não sei como você vê essa evolução da Uniswap. Até mesmo questão regulatória, né? Uniswap expandindo nos Estados Unidos e OFAC barrando eles de transação. Né? Eu acho que isso também vai contar bastante. Primeiro, me cheira medo da Apple, medo das empresas de Web3 romper esse grande monopólio de dados que eles têm. E daí, de novo, volta ao problema do monopólio de dados. Eles têm uma base de usuários muito grande. Se eles não liberam nenhuma wallet, ninguém consegue entrar. E para mim é uma questão muito preocupante. Inclusive, eu gostaria de ver regulações nesse setor, mas regulações no sentido de romper monopólios, de romper essa barreira que a Apple tem. Então, você vai sim ter que liberar o app da Uniswap. Ou então você vai ter que justificar porque você não liberou. Isso representa um risco para os usuários? Acredito que não. A Uniswap é uma empresa consolidada no mercado, que faz tudo, que passou por todas as barreiras e tenho certeza que o aplicativo deles pelo menos no que tange a programação, é perfeito. Não vai ter pornografia, não vai ter, enfim, as coisas que são proibidas, Rug Pull, não vai ter legalmente nada, né? proibidas. Então, eu não vejo como legalmente pode se sustentar que a Apple barre esse aplicativo. E daí é o outro lado da moeda. Eu quero sim ver regulação, mas eu quero ver regulação nesse sentido. Eu quero ver regulações que permitam com que quem quiser lançar uma wallet consiga lançar em todos os celulares. E, por enquanto, a solução seria o Solana Mobile. Nem né, o Solana Mobile só, né? Aqui é só a Apple barrando. O Android aceita ainda, então você pode lançar em Android ou em qualquer outro sistema operacional que você quer. Então a gente vê muito mais um problema da Apple, que para mim é medo, que para mim é uma tentativa de manutenção da sua hegemonia, do que qualquer coisa. E eu quero sim regulação, mas no sentido de quebrar o monopólio da Apple, que eu acho que para mim seria a regra mais inteligente. Porque a gente pode até entrar na questão de é legal fazer o staking ou não, quem detém o staking, mas no caso da Uniswap, que é completamente descentralizada, ela só está delegando para os pools de liquidity, ela só é o smart contract executando. Então não tem como você barrar isso. Só se você cancelar todos os servidores da Uniswap, mas aí você vai ter que cancelar todos os servidores de tudo que é de cripto, basicamente, né, nos Estados Unidos. Então, eu acho que é uma guerra perdida, que é mais ou menos o que nós comentamos no outro papo de Bitcoin, que a China tentou fazer isso. Foi inclusive nossa introdução, né? A China tentou em 2014, tentou em 2017, tentou 10 vezes e não conseguiu. Será que os Estados Unidos vai comprar essa briga agora? Eu acho nada inteligente fazer isso, mas quem sabe, né? Hoje o mundo
tá tão louco, tem acontecido tanta coisa que a gente nunca esperou. Então, na beira de uma terceira guerra mundial, no mínimo uma guerra econômica que já está acontecendo desde o ano passado, então qualquer coisa pode acontecer, mas me é bastante estranho se for nessa direção mesmo, e não na direção de romper o monopólio que a Apple tem sobre os dados. Inclusive porque o governo americano, apesar dele gostar dessas grandes empresas, ele gosta com um asterisco, né? Não é o melhor relacionamento. Talvez goste mais deles do que de cripto, das empresas de cripto, mas a gente vê que o Zuckerberg foi chamado no Senado para depor quantas vezes, entre outros casos que elucidam que eles não são os maiores fãs desse monopólio de informações que as empresas, mesmo que americanas, têm. Perfeito. Eu acho que foi muito bem colocado essa questão de regulamentação e vai ser uma briga difícil, né? Não só para a Uniswap, acho que para todos os outros protocolos que também eventualmente queiram estar entrando aí na Apple Store, na Google Play. Acho que vai ter bastante mudanças. Acho que agora a gente pode só realmente finalizar falando aí do futuro da Uniswap. Né? A gente sabe que ela hoje é a principal DEX, mas obviamente tem alguns riscos, porque existem mais de 300 outras DEX muito parecidas com a Uniswap, então acho que vale a pena a gente sim acompanhar esse seu desenvolvimento. Ela tem que continuar inovando, o que vai ser muito interessante, por isso que ela deve estar se expandindo agora, indo à frente das outras DEX e sendo a inovadora nesse seu quesito. E eu acho bem legal a gente acompanhar em relação a Uniswap contra a Coinbase, Uniswap contra a Binance, Uniswap contra essas corretoras centralizadas, porque se o mundo está indo para a descentralização, a gente está vendo cada vez mais usuários utilizando a Uniswap, utilizando mais as DEX. Então acho que vai ser bem interessante a gente acompanhar esse grande divisor, se realmente as pessoas vão adotar a Uniswap, como a gente está vendo agora, né, com esses 500 milhões de usuários a gente tem em cripto hoje, mais ou menos, adotando as DEX, como que isso vai ser daqui 5, 10 anos. Então, eu acho que isso que eu estou mais de olho agora, né, realmente nessa adoção. A gente sabe que a Uniswap é muito fácil de ser utilizada, porém, os meus pais ou qualquer outra pessoa que está entrando agora em cripto não vai estar baixando uma MetaMask, não vai estar fazendo nada. Ela quer a praticidade. A Binance Coinbase, essa é a praticidade dela. Tanto é que hoje a Coinbase agora virou, né? O volume está maior na Coinbase do que da Uniswap. Então a gente tem que realmente estar acompanhando esse seu desenvolvimento. Tem que tomar cuidado também com seus concorrentes, porque a gente sabe que a concorrência sempre está aí atrás, sempre estão querendo inovar. E não duvido nada que uns 5 anos aparecer talvez aí um protocolo que tome conta da Uniswap, que venha com alguma ideia inovadora em que talvez a Uniswap demorou para perceber. Eu não sei, Arthur, quais riscos você está meio que vendo, como você está analisando também desse futuro, né? Os riscos são justamente o motivo pelo qual eu invisto nela, que é talvez o FII. Eu tenho bastante medo de quando o FII for implementado, ele vai aumentar o custo e vai mudar a distribuição. Isso sabendo que o ambiente é de muita concorrência, que qualquer um outro pode pegar o próprio contrato da Uniswap e rodar ele no seu próprio interface, sem o FII, pode representar um risco imenso para a própria Uniswap. Será que as pessoas vão estar dispostas a pagar mais? Que seja 0,01%, 0,00, não importa. Você vai estar pagando, você vai saber que você está pagando. Então, será que as pessoas estão dispostas a pagar mais pela marca, pelo Uniswap, pelo interface? Sendo que é muito fácil fazer um interface igual, só que daí só não cobrar o FII. Então, justamente um dos motivos que eu invisto, né, que é essa antecipação e tentar antecipar, pegar o movimento antes do que ele comece, pode ser uma das coisas que representa o maior risco para a própria Uniswap. Então, isso não é recomendação de compra nem venda, mas eu estou comprando justamente por existir esse risco, que muita gente já identifica ele, mas eu acredito que ele vai ser superado e a barreira de saída vai ser maior do que essa barreira de entrada e de novos usuários. Então, apesar de eu reconhecer o risco, né, nós não podemos deixar de falar desse risco que é imenso, né? Mas ele ainda, para mim, as vantagens ainda superam os riscos. Perfeito, excelente. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos, por estarem aqui escutando a gente. Não esqueçam de deixar aí o seu like, também compartilhar com seus amigos, familiares que queiram estar aprendendo mais sobre cripto. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.